Olá, aqui é Ana Barbieri. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar na história de uma manicure que, olha, trabalha sem parar, mas simplesmente não vê a cor do dinheiro. E essa é uma realidade que, nossa, pode ser a de muitos profissionais autônomos por aí, e que revela um erro que está ali, escondido, sabe, invisível, mas muito, muito comum. Sabe como é aquela sensação? A agenda não tem um espacinho, o celular não para de apitar o dia inteiro, o trabalho vai de manhã até à noite. É uma dedicação total, uma correria constante, tudo para entregar o melhor serviço possível. E aí, mesmo com todo esse esforço, com todo esse trabalho, chega o fim do mês e a conta não fecha. O dinheiro parece que evapora, some, a frustração é gigantesca e a pergunta que fica martelando na cabeça é: ué, para onde está indo o resultado de tanto trabalho? Para a gente entender isso na prática, vamos conhecer a história real de uma manicure. Uma profissional super dedicada, muito boa no que faz, mas que vivia exatamente esse dilema. Muito, muito trabalho e quase nenhum resultado no bolso. A rotina dela era assim, intensa. Clientes agendadas de segunda a sábado, sem descanso. Ela até se orgulhava, sabe, de ter agenda cheia. Via isso como um sinal de sucesso, de que o trabalho dela era valorizado. Só que a realidade financeira contava uma história bem diferente. E por que ela não aumentava o preço? Bom, além daquele medo de perder as clientes que ela já tinha, ainda vinha a pressão de fora. As próprias amigas, às vezes sem maldade nenhuma, soltavam aquele comentário: "Nossa, mas já tá caro!" E ela, cheia de insegurança, acabava acreditando nisso. E agora segura essa. Depois de pagar todos os materiais, os custos, as contas do mês, o que sobrava de lucro era isso aí, R$ 50. Sim, R$ 50 por um mês inteirinho de trabalho pesado. É quase trabalhar de graça, né? Tá, mas como isso é possível? Agenda cheia, trabalho de qualidade e o lucro se quase zero. O problema, veja bem, não estava na dedicação dela. Estava num erro invisível. Um erro que muita gente comete sem nem se dar conta. A pergunta de US$ 1 milhão é essa. Se o trabalho existe, o dinheiro entra, por que ele desaparece? A resposta, gente, não está na planilha de custos. Está no sentimento que existe por trás daquele número. E aqui está ele, o tal do erro invisível. Ela não estava cobrando pelo serviço dela. Ela estava, na verdade, cobrando pelo medo. O preço do serviço, o preço justo, cobre os custos, o tempo, o lucro merecido. Agora, o preço do medo é outra coisa. Ele é calculado para evitar rejeição, para garantir que ninguém diga, não, tá caro. E adivinha, esse preço quase nunca paga as contas de verdade. E o ponto mais importante de tudo isso é a gente entender que essa história não é um caso isolado. Esse medo, medo de cobrar o que é justo, medo de ouvir um não, é a realidade de milhões de profissionais autônomos. E não é uma falha de caráter de jeito nenhum, nem falta de inteligência. É uma condição super comum para quem depende da aprovação direta de cada cliente para se sentir com um pouquinho mais de segurança no próprio negócio. Pensa só, diaristas, confeiteiras, designers de sobrancelha, costureiras, nossa, qualquer profissional que vende o próprio tempo e talento acaba vivendo esse dilema. A necessidade de ter a agenda cheia, muitas vezes, acaba falando mais alto do que a necessidade de ter lucro. Certo. Então a gente já entendeu o problema, a dor, o medo. Mas e aí? Como é que se sai disso? A boa notícia é que existe um caminho prático para parar de chutar um preço e começar a cobrar de uma forma que seja justa e sustentável de verdade. E o primeiro passo não é nenhuma fórmula mágica, não. É uma palavra bem simples: clareza. Antes de sair definindo qualquer preço novo, é preciso ter clareza total sobre os próprios números, porque sem isso vai ser sempre um chute no escuro. E o caminho é mais simples do que parece, olha só. Primeiro, listar absolutamente tudo que se gasta para trabalhar. Segundo, entender qual é o custo real de cada serviço que é feito. E só então, como terceiro passo, definir a margem de lucro que seja justa e necessária. É essa clareza que transforma o medo em confiança. O nome disso é clareza financeira. É ter o poder de saber exatamente o que acontece com o dinheiro que entra e que sai. E com essa clareza, a conversa sobre preço muda completamente. Deixa de ser sobre eu acho que vale tanto e passa a ser eu sei que o meu custo é esse. Se essa história toda fez pensar um pouco sobre os próprios números, existe uma forma bem rápida de começar a ter essa clareza.
No site conectadodigital.com/diagnóstico tem um diagnóstico gratuito que, em uns 3 minutinhos, pode mostrar a saúde do negócio e apontar onde podem estar os gargalos. É um ótimo primeiro passo. Então fica aqui essa reflexão final. Será que o preço que se cobra hoje está realmente pagando as contas? Ou está só acalmando o medo? Parar para pensar nisso é o verdadeiro início da mudança. Eu sou Ana Barbieri e a gente se encontra na nossa próxima análise.